Seja bem-vindo ao nosso canal. A temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates, mas a Bíblia tem as respostas para as questões mais complexas e centrais a este respeito. Nesta lição, vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a Igreja de Cristo. Você é convidado a inscrever-se no canal. Estudaremos nessa lição sobre exemplos de liderança feminina. No nosso primeiro tópico, iremos mostrar a posição das mulheres nas Escrituras Sagradas, seguido por 3 subtópicos, que são eles: a criação da mulher, as mulheres no ministério de Jesus e o papel da mulher. Primeiro subtópico: a criação da mulher. À semelhança do homem, a mulher foi criada por Deus com um propósito específico, ser uma adjutora. A mulher teve e tem um papel fundamental e indispensável no reino de Deus nesta terra. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres em toda a narrativa bíblica. A mulher foi parte fundamental no plano divino da salvação. O Filho de Deus foi gerado mediante a atuação do Espírito Santo no ventre de uma jovenzinha chamada Maria. Segundo subtópico: as mulheres no ministério de Jesus. Jesus quebrou alguns paradigmas do seu tempo ao permitir que algumas mulheres o servissem com os seus bens. O Filho de Deus veio para salvar a todos e resgatar a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus se dedicou também a pregar e ensinar as mulheres, como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa. A primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. Terceiro subtópico: o papel da mulher. Deus, como o Criador, ama, valoriza e se importa com a mulher. Entretanto, qual é o seu papel no plano divino? Segundo o texto bíblico de Gênesis capítulo 2 versículo 18, o Senhor afirmou: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele." O termo adjutora vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a mulher participe da responsabilidade de Adão e com ele coopera no plano de Deus. A expressão "que esteja como diante dele" significa idônea, que seja capaz de. No nosso segundo tópico, iremos conhecer alguns exemplos de liderança feminina, seguido por 3 subtópicos, que são eles: a liderança de Débora e Hulda, a liderança de Priscila, e a liderança de Lídia. Primeiro subtópico: a liderança de Débora e Hulda. Débora foi profetisa e também exerceu a função de juíza em Israel. Liderou seu povo que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. As Escrituras Sagradas afirmam que Débora exercia uma liderança estabelecida por Deus. A presença do Senhor em sua vida era tão visível que Baraque disse que só lutaria se Débora estivesse presente no campo de batalha. Ela era uma mulher corajosa, pois aceitou ir ao campo de batalha junto do exército e enfrentar o inimigo. É importante ressaltar que Hulda exerceu a atividade de profetisa em um período em que esse ofício era quase exclusivo dos homens. O povo de Deus contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta. Hulda é mencionada na história do povo de Deus quando Ilquias encontra o livro da lei do Senhor no templo durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer. O rei Josias leu o livro do Senhor e descobriu as maldições que cairiam sobre o povo caso não se arrependesse de seus pecados.
Ilquias e os líderes do reino de Josias foram ter com a profetisa Hulda. Segundo subtópico: a liderança de Priscila. Tudo indica que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela é apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação do Evangelho. Priscila e seu marido não foram apenas companheiros de trabalho de Paulo, mas foram leais a Jesus Cristo e negaram a si mesmos para o bem do apóstolo e da Igreja de Cristo. Terceiro subtópico: a liderança de Lídia. Lídia era natural da cidade de Tiatira. Atuava como vendedora de púrpura e demonstrou ser uma mulher generosa, pois logo depois do seu batismo, colocou a sua casa à disposição de Paulo, Silas e Lucas, persuadindo-os que aceitassem o convite. Quando livres, Paulo e Silas se dirigiram à casa de Lídia para consolar alguns irmãos e serem consolados. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa. No nosso terceiro tópico, iremos apresentar uma resposta bíblica ao feminismo, seguido por 3 subtópicos, que são eles: a desafiadora realidade do feminismo, uma resposta bíblica e uma resposta final. Primeiro subtópico: a desafiadora realidade do feminismo. O movimento ideológico conhecido como feminismo teve influência direta do marxismo, cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional, sob o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher. Geralmente os que militam nessa frente tomam como base alguns textos bíblicos, isolando-os de seu contexto, isto é, deixam de analisá-los à luz de toda a Bíblia. Diante destes fatos, é preciso que a Igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e coloca em dúvida a verdade absoluta de Deus. Segundo subtópico: uma resposta bíblica. Os que atacam a Bíblia não levam em conta toda a narrativa bíblica, pois se o fizessem, concluíram que efetivamente a mulher tem o seu espaço, e não somente isso, ela exerce um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. Portanto, a verdade de Deus é inegociável e absoluta. O modelo de família que glorifica ao Senhor é o ensinado nas Escrituras, que por sua vez deixa claro que a mulher é amada por Deus, que preparou um plano especial para ela na sociedade, na família e na igreja. Terceiro subtópico: uma resposta final. Algumas colocações devem ficar bem claras, como por exemplo, a mulher é criação de Deus, e isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus. Há textos bíblicos que mostram mulheres exercendo liderança, como os exemplos das mulheres estudados nesta lição. Entretanto, devemos deixar claro de que não tratamos aqui de ministério pastoral feminino. Primeiro, porque a nossa igreja não ordena pastoras. Segundo, tratamos a perspectiva de liderança comum de milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos, que é uma realidade em nossa igreja. O ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante, mas fazer com que cumpra a sua missão, e nisso Deus é glorificado. Como forma de reafirmar o valor da mulher para Deus, lembremos de que a história de Ruth e a de Esther retratam de forma perfeita a obra de Deus em favor da humanidade. Chegamos ao final de mais uma lição. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa lição. Até a próxima!